Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a literatura clássica, em especial eu quero falar sobre um grande escritor, Fyodor Dostoiévski. Eu já falei dele, de algumas obras, aqui mesmo no canal do YouTube e no meu Instagram. Eu estava aqui olhando algumas obras desse grande autor e resolvi pegar esse livro, Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, e eu quero ler para vocês algum trecho. Ler a literatura clássica é algo que te faz crescer, é algo... As obras de Fyodor Dostoiévski têm uma profundidade muito grande. Esse livro aqui, Os Irmãos Karamazov, foi o último livro escrito por ele. É um romance, são três irmãos com personalidades diferentes e um pai problemático, alcoólatra. As obras do Fyodor Dostoiévski traz a sua história, a sua experiência de vida. E nesse livro aqui, vou ler só um trechinho dessa parte aqui de trás para vocês terem uma ideia. É o último romance de Dostoiévski. No fundo, ele resume toda a criatividade do escritor, trazendo à baila as malditas questões existenciais que o afligiram a vida inteira, com especial relevo para a flagrante degradação moral da humanidade afastada das ideias cristãs. Cheia de peripécias, a narrativa põe em foco três protagonistas irmãos, apresentando os mais diversos aspectos da realidade russa: o libertino Dmitri, o niilista Ivan e o sublime Alyosha, a fim de alumiar as profundezas insondáveis do coração entregue ao pecado, corrompido por dúvidas ou transbordante de amor. O Dostoiévski sofreu muito desde a sua adolescência, com um pai problemático, uma mãe que morreu precoce de uma doença de tuberculose. Era a pessoa que Dostoiévski tinha uma grande afinidade, juntamente com seu irmão, que também veio a falecer. A esposa de Dostoiévski também. Ele foi preso, ele foi condenado, ele passou anos na Sibéria e ele tem toda essa bagagem de sofrimento, mas foi na prisão que Dostoiévski fez uma declaração maravilhosa de que não existe nada mais belo, mais amável, mais profundo do que Cristo. E aqui você vai se deparar com o perdão, com uma profundidade de fé, principalmente quando você vê um dos irmãos como o Alyosha. Então, aqui no capítulo 4, Os Corações Partidos. Se você tem o livro aí, você pode abrir novamente para a gente refazer um trecho dessa leitura, que diz, né, que quando Alyosha estava com seu mestre, Alyosha despertou antes da aurora e o mestre estava acordado e se sentia muito fraco. O mestre estava na iminência da morte, mas queria falar. E Alyosha, mais tarde, se lembraria de algumas de suas palavras, as palavras do seu mestre. E muitos entravam ali naquele local como uma despedida daquele mestre que já estava muito fraco, debilitado, mas que as pessoas queriam ouvir as suas últimas falas. E ele diz aqui, continuando, né, o mestre vai falar: embora sua voz ainda fosse distinta e firme, o discurso era bastante desarticulado. Ele falou muito, como se desejasse
nessa hora suprema, dizer tudo o que não pudera dizer durante toda a vida, buscando não apenas dar instruções, mas também partilhar com todos a alegria e o seu êxtase, expandir pela última vez o seu coração. Era um homem se desprendendo de tudo que os nossos olhos veem, de toda o resquício de carnalidade. Ele estava ali dando as últimas palavras para aquelas pessoas que entravam e saíam para dar lugar para que outras pessoas entrassem para ouvir as instruções, as mensagens mais profundas do que ele tinha que dizer no último instante da sua vida. Então aqui ele continua, o mestre continua a falar. Não odeiem os que rejeitam e desonram, os que os insultam e caluniam. Não odeiem os ateus, os professores do mal, os materialistas, nem mesmo os piores deles. Aí ele, mais à frente, ele faz essa oração. Lembre-se deles em suas orações. Digam: Senhor, os que não rezam a mim, salvai os que não querem orar ao Senhor, e acrescentem: não é pior, não é por orgulho que vos dirijo esta oração, Senhor, mas eu mesmo sou o mais vil de todos. Amem o povo cristão, não abandonem seu rebanho aos estranhos, pois, se vocês caírem no sono da ganância, os estranhos virão de todos os lados para furtar o seu rebanho. Não se cansem de explicar o evangelho ao povo, não se entregue à ganância, não se apeguem ao ouro e à prata. Tenham fé, mantenham firme e alto nosso estandarte. E ele fala mais um pouco, e você observa a grandeza, a profundidade dessa narrativa, e você pode analisar isso na sua perspectiva com relação à sua vida e fazer uma reflexão. O mestre estava na iminência da morte, desprendido de tudo que os olhos dele pudessem ver, como vontade humana, como desejo de ter, desejo de conquistar. E muitas vezes as pessoas se matam por um bem, odeiam e mantêm um ódio eterno por alguém que lhe caluniou, lhe injuriou, lhe difamou. E o mestre, no final da vida, ele faz essa introspecção também e que serve para nós, como ele diz aqui, eu quero repetir, com licença, mas eu preciso falar para vocês, porque eu li várias vezes esse trecho e eu não me canso de ler, de meditar. Você lê Dostoiévski, como outros grandes escritores, como Victor Hugo e Os Miseráveis, você faz essa introspecção, porque aquilo que você lê mexe com você. Aí aqui ele diz: mais tarde Alyosha se lembraria de algumas de suas palavras, embora sua voz ainda fosse distinta e firme. O discurso era bastante desarticulado. Ele falou muito, como se desejasse, nessa hora suprema, dizer tudo o que não pudera dizer durante toda a vida. Imagine o que se passava na mente dele. Ele queria falar, o corpo dele já não estava funcionando. Ali entravam pessoas e ele queria falar até o mais profundo da alma dele, buscando não apenas dar instruções, mas também partilhar com todos a sua alegria e o seu êxtase, expandir pela última vez o seu coração. Era um homem entregue, despido de tudo. Era um homem que estava ali, aberto, de coração aberto. Então, são reflexões que a gente tem que fazer essa introspecção,
se avaliar, muita coisa do que a gente se apega, não é para se apegar. As mesmas palavras do mestre, você analisa. De repente você tem uma mágoa de alguém, você tem aí um apego a algo que você não vai levar isso. Nós não vamos levar isso quando a gente sair desse mundo e as pessoas estão aqui se matando por algo. É um romance, é um livro que deve ser desfrutado com toda atenção. As obras desse grande autor são obras que também têm a ver, têm tudo a ver com a sua história de vida. E esse, como eu disse, foi o último romance escrito por esse autor. E meses depois, ele veio a falecer. E fica aqui para vocês essa indicação de mais um livro do Fyodor Dostoiévski. Eu já falei aqui sobre Crime e Castigo. Eu já falei sobre Noites Brancas. E tem outros aqui também que eu ainda vou falar com vocês. Mas fica essas obras que são grandiosas desse grande autor. Eu quero que você deixe nos comentários se você leu alguma obra do Fyodor Dostoiévski e qual foi. E se você não leu, qual obra você tem interesse de ler? Se você pedir a minha opinião, eu vou passar para você alguns contos, como Noites Brancas e Gente Pobre, que você pode começar por eles. Depois você lê Crime e Castigo. E depois você pega Os Irmãos Karamazov. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.